Então, falar do hidráulico. O hidráulico tem esses botões aqui, ó, que servem para fazer a configuração, tá? O hidráulico, ele é acionado nesse botão aqui, né? Então, mesma coisa das VCRs. Então, se puxar para cima devagarinho, o hidráulico sobe, né? Inclusive, a gente controla a velocidade dele aqui, né? E para baixar a mesma coisa, ó, a gente baixa devagarinho ou mais rápido, né? Para descer, ele não vai descer tão rápido porque não tem peso, tá? Mas se tivesse peso, a gente poderia controlar a velocidade aqui, tá? Deixa eu só baixar ele até o final. Ver também que aqui no monitor ele também mostra aqui, ó, aqui e aqui ele mostra a posição do hidráulico, né? Então, nesse gráfico aqui, nesse gráfico aqui. Então, ele tá bem baixo, né? Ó, tá baixando bem. Ó, baixou. Olha até onde ele vai lá atrás, ó. Tá bem perto do chão lá. Se eu venho aqui no botão e puxo ele só um pouquinho devagarinho, ó, ele vai puxar bem devagarinho o hidráulico. Quando eu puxo mais, ele fica mais rápido. Quer dizer então que tem que ficar segurando? Também não, igual a VCR. Se eu der o clique, ele vai até o final. Empurro para baixo, dou o clique, ó, ele vai baixando aqui, ó. Ele vai devagar porque não tem peso, mas está baixando. Então já fica mais fácil, porque tem muita gente que fica aqui segurando o botão, não precisa. Então puxou, deu o clique, pode soltar, certo? Agora o seguinte, tem horas, dependendo do implemento, dependendo da atividade, que a gente não quer ou não precisa ou não pode que ele suba até o final, e nem que ele baixe até o final. Então, em vez do hidráulico descer até lá no chão, eu preciso que ele fique um pouco levantado. Aí precisa ficar procurando a posição no botão? Não, a gente salva essa posição. Para isso, a gente vem na mão aqui, ó, manualmente, coloca o hidráulico na posição que a gente quer. Isso vale tanto se o implemento é fora do chão ou dentro do chão. Se é um subsolador, por exemplo, o procedimento é igual. Com a diferença que o subsolador a gente vai ter que arrastar ele, né, para ele aprofundar até a profundidade que a gente quer. E aí travar essa profundidade. Então a gente vai aqui, ó, colocar manualmente o hidráulico na posição, né? Por exemplo, aqui, ó, coloquei na posição. Aqui no gráfico ele ficou na posição 24%. Lá atrás, olha só. Deixa eu levantar um pouco mais. Ó. Ficou no 38, 37, né? Lá atrás, agora ele tá já mais longe do chão, né? Agora eu vou salvar essa posição. Para salvar essa posição, é só vir nesse botão aqui, ó, Set. E olha só, ele tá identificado, né? Tem o desenho do hidráulico, setinha para baixo, com um traço embaixo, indicando o limite. É só apertar esse botão. Já salva, né? Então coloca aqui na posição e aperta esse botão. Quando apertar esse botão, olha o que vai acontecer nesse gráfico aqui, ó. Nesse aqui. Ficou cinza aqui, ó. Uhum. Então agora ele delimitou um limite. Aí quando eu vou clicar para cima, ó, ele sobe até o máximo. Mas quando eu baixar aqui, ó, e der o clique, ó, ele vai baixar. Tá baixando aqui, né? Lá atrás também tá baixando. Só que olha onde é que ele vai parar. Ó, chegou em 38%, ele não desce mais. Porque já está salvo essa posição. Então, para salvar, a gente põe na posição e aperta o botão 7. Muito fácil, né? Tá. Agora, a posição mais alta também dá para travar, que ele não sobe a mais. Para isso, a gente vem nesse botão aqui, ó, hidráulico, setinha para cima, com o traço, né? Aperta o botão.
Nesse aqui o procedimento é diferente. Ele abre essa tela ali no monitor, certo? Aí a gente vem nessa rodinha aqui, ó, e gira ela, ó. Quando gira ela, olha o que acontece nesse gráfico ali, ó. Ela vai salvando, né? Ele vai criando uma barra cinza ali, ó. E essa barra cinza é o limite. Então eu posso ir descendo ali, descendo, até a posição que eu quero. Aí quando der o clique aqui pra cima, ó, pra subir no botão, ele só sobe até ali. E não passa. E é o que aconteceu lá atrás também, ó. Agora, quando eu vou no botão e peço para descer, ele desce só até a posição que tem o limite aqui. Nesse gráfico mostra o limite de baixo. Nesse aqui mostra o de cima. Né? Então, olha só, ele só trabalha entre essas duas posições ali, ó. Então não precisa ficar procurando mais posição. Tem implementos, tem tratores que se levantar demais, o implemento pode bater e quebrar o vidro aqui de trás, provocar algum acidente, né? Então a gente trava. Roçadeira mesmo. Roçadeira, se abaixar demais, o já começa a pegar no chão, né? Também. Então tanto faz, se não pode descer muito, se não pode subir muito, a gente trava as posições. E aí, em vez de ficar procurando posição aqui no botão, a gente só faz aqui, ó. Dá o clique, sobe até o final. Dá o clique, desce até o final. Não precisa ficar procurando a posição. Fica bem mais prático, né? Aí tem outra função também. Tem alguns implementos que eles podem descer mais rápido, outros tem que ser mais devagar, dependendo do peso deles, né? Para isso, a gente vai ajustar a velocidade de descida do hidráulico. Para isso, a gente vem nesse botão aqui, ó o desenho do hidráulico. Coelho e tartaruga, né? E a seta indicando descida. Então é a velocidade de descida do hidráulico. A gente aperta nesse botão, aí abriu aqui outra tela. Nessa aqui, quando a gente gira nessa rodinha aqui, a gente ajusta a velocidade de descida do hidráulico. Tá? Isso vai depender do implemento que vocês estão usando no hidráulico. Não tem assim, coloca no 4, coloca no 3, coloca no 5. Vocês vão ter que testar. Dá para ajustar a velocidade de subida também? Dá, mas não nesse trator. Nesse aqui é só velocidade de descida. Outros tratores mais novos já dá para regular também a velocidade de subida. Tá certo? Aqui não vai fazer tanta diferença porque não tem peso. Né? Mas se tivesse peso, daria para ver bem a diferença. Tá certo? Então olha só, nós já vimos limite superior, limite inferior e velocidade de descida. Tá certo? Aí tem mais um botão ainda. Esse ali, ó. Esse botão, quando a gente aperta ele, a gente abre uma tela no monitor para ajustar a sensibilidade daquela taxa de resposta que eu falei ontem. Lembra que eu falei? Isso aqui só vai funcionar se tiver com implemento de penetração no solo, um subsolador ou um arado, tá? A gente vem aqui no set, né? Ajusta a profundidade, e aí larga o trator. Baixa na profundidade que foi programada, beleza. Vai ter uma hora que vai chegar numa mancha de solo mais duro. O trator vai pesar. E aí tem que fazer o quê? Tem que dar uma aliviada no hidráulico. O trator faz isso sozinho. Ele sente aqui quando o motor pesa e ele dá uma aliviada de leve ali no hidráulico. Aqui nós ajustamos a sensibilidade dessa reação. Se ele vai reagir por qualquer coisa, que é no número 5, né? A gente ajusta agora aqui nessa rodinha também, né? Se colocar no 5, ele vai ficar bem sensível. Aí se você está querendo subsolar a 40 centímetros, ele só vai a 15 ou a 10. Ele vai ficar sensível demais. Ou senão ele vai ficar um lugar 40, no outro 5, no outro 20, no outro 30, vai ficar oscilando, né? Então não é interessante. E se colocar lá no 0, ele não vai oscilar, não vai ter resposta.
Então qual que é o número ideal aqui? Ideal seria 3, não? Mais ou menos. 2 para 10. Vocês vão ter que descobrir. Porque se o 5 deu 15%, De acordo com o terreno, né? Pois é, aqui vai depender. dá 30. Aqui vai depender da umidade do solo, do tipo de solo, do terreno, da inclinação, da velocidade, do tipo de implemento, da regulagem do implemento, do desgaste do implemento. Vai depender de uma série de coisas. Então vocês vão ter que testar. Baixa o implemento, afunda ele e arrasta ele. E aí vai ajustando, mais sensível, menos sensível. E aí vão vendo como é que ele se comporta. Tanto o implemento quanto o trator. Tá? E assim, aquilo que eu já falei ontem até, né? Isso aqui é uma coisa bem moderna. Tem nesse trator aqui. Mas tratores bem antigos já tinham também. Vocês aí que tem o Massey Ferguson 65X, ele também tem isso. Só que no caso dele é mecânico. É uma válvula que é acionada lá pelo engate do terceiro ponto. Nesse aqui é eletrônico, sente a carga do motor. Mas faz a mesma coisa. Nesse aqui a gente ajusta no monitor. Lá no 65X a gente ajusta na alavanca a sensibilidade. Mas o princípio é o mesmo. Tá? Aí aqui, ó. Outra coisa, né? Então aqui ajusta a sensibilidade. Se não estiver usando, põe no 0. Desliga. Tá? E só voltando aqui, né? Os limites, né? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Quando eu levanto o hidráulico e tento levantar ele mais, ele não levanta mais. Se eu baixar ele, ó, vou baixar aqui, ó. Chegou no limite aqui, né? Deixa ele terminar de baixar. Ó, chegou no limite. Pra baixo, se eu apertar o botão e segurar, ele continua indo. Ele vai mais. Então, se precisar no meio do trabalho baixar um pouco mais, ou se precisar gravar um novo limite, é só vir no botão aqui, ó, aperta, segura, ele vai baixar mais, tá? Pra cima não. Por uma questão de segurança, pra cima não vai mais. Pra baixo ele vai se forçar no botão. Só que é o seguinte, ó, ele vai, mas o limite anterior continua salvo. No E-Tech tem essa configuração, tem? Oi? No E-Tech tem a configuração do hidráulico para configurar? No... A gente coloca o hidráulico dentro do iTech já configurado. É configurado. A gente já configura tudo isso antes e aí coloca o hidráulico dentro do iTech para subir ou descer. Ele vai subir até o ponto que foi programado, vai descer até o ponto que foi programado, na velocidade que foi programado e vai ter a reação do hidráulico conforme foi programado aqui nesse botão. Então tem que configurar ele antes para daí colocar dentro do iTech. E aí tudo isso vai funcionar e aí você não vai precisar nem mexer nesse botão. Vai ser só o botão do iTech que vai acionar tudo, mas tem que configurar antes. Tá certo? Aí tem que tomar cuidado aqui também, que eu já vi coisas do tipo assim, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês, ó. Tem um limite aqui, né? Opa, não é esse aqui não, é esse aqui. Ó, subiu até aqui, certo? Se eu venho na rodinha aqui e abaixo o limite aqui, o hidráulico já vai baixar. Mesmo com ele colado de cima. Opa, tem que entrar aqui, ó. Tem que entrar aqui, nesse. Ó, o hidráulico tá lá em cima, né? Quando eu giro na rodinha e baixo o limite, o hidráulico já vem baixando também. Tá vendo? Aí tem gente que vem aqui e baixa muito o limite de baixo, o limite de cima, e o limite de baixo bota muito pra cima. Aí o que que acontece? Ó, deixa eu sair aqui pra página inicial, ó. Ó, o limite de cima eu joguei ele bem pra baixo e o de baixo tá pra cima. O que que acontece aqui? Ó, travou o hidráulico. Ele nem sobe nem desce, ó. Tá vendo? Por quê? Porque o limite de cima tá abaixo do limite de baixo. Então trava o hidráulico.
Ele só vai para baixo aqui se eu fizer o comando manual, né? E ficar segurando, aí ele vai. Mas se eu usar aqui a função do clique, ó, ele trava. Não tem para onde ir. Então cuidado aqui também com esses limites, né? Depois aí pra tirar, destravar. Ó, para tirar o limite, a gente entra aqui no limite máximo. Primeiro lugar de novo. Ó, joga bem para cima. E o limite de baixo, pra gente tirar ele, empurra o hidráulico bem para baixo, manual aqui, né? Empurra ele bem para baixo e clica em set. Ó, tirei o limite de baixo, tirei o limite de cima. Agora ele volta a funcionar em todo o curso do pistão. Tá certo? E para encerrar essa parte do hidráulico, nesse botão aqui também tem aquela função flutuação, ó. Joga o botão para baixo e trava ele lá, né? Então a gente, ó, empurra ele para baixo e para cá, né? Para dentro. Ele trava aqui. Posição flutuação. Tirou a pressão dos pistões do hidráulico. Para que usa? Não sei exatamente. Se vocês achar o uso, beleza. Se não achar o uso, não usa. Talvez uma roçadeira. Embora não se use a roçadeira em trator desse porte, né? Mas talvez seria um implemento para usar. Mas fora isso, mas alguém em algum lugar está usando, né? Então por isso tem no trator. Então essas aqui as configurações do hidráulico. Ah, e tem mais uma coisa, né? Esse botão aqui, ó, cadeado, né? Se apertar o cadeado, aparece lá no monitor e aí travou o hidráulico. O hidráulico não funciona. Isso aqui é bom usar quando tá andando na estrada, né? Você levanta bem o hidráulico, levanta bem ele, aí bloqueia e aí trava ele, né? Se tiver andando com implemento pesado no hidráulico, esse desenho do lado aqui, ele significa que é um sistema de amortecimento. Então ele dá uma aliviada, ele não dá aquele baque, aquela pancada do implemento ali. Ele vai mais suave, ele dá um balanço no implemento. Então se está com o implemento engatado, andando na estrada, usa essa função. E se não estiver usando o implemento engatado ali, também deixa desligado. Trava essa função, né? Assim como tem também as da VCR, né? Que a gente também pode bloquear. Então, se não estiver usando, trava essas funções, né?